Artigo 19. O artigo 19 traz os princípios e as diretrizes das atividades de prevenção do uso indevido de drogas. O primeiro princípio é o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. Então deve ser reconhecido que o uso indevido de drogas, ele interfere na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade. Esse é um dos princípios e diretrizes das atividades de prevenção do uso indevido de drogas. Um outro princípio ou princípio/diretriz, a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos, comunitários e privados e evitar preconceito e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam. Observe que devem haver conceitos objetivos e fundamentação científica. Um outro princípio/diretriz é o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas. Perceba que essa responsabilidade individual, ela deve ser fortalecida. O indivíduo ele tem que entender que ele tem responsabilidade por não usar as drogas, por saber os efeitos, as consequências do uso indevido de drogas. E o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais. Esse último princípio aqui, ele ficou faltando uma informação, ele não está completo. Vamos ver ele completo aqui. Foi erro meu, perdoe-me. O princípio é o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio de parcerias. Um outro princípio/diretriz é a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas. Então perceba que a lei ela não estimula uma adoção de estratégia genérica que sirva para todo mundo em qualquer lugar. Pelo contrário, ela diz que as estratégias devem ser específicas para cada lugar, para cada cultura, para cada região. Um outro princípio é o reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva. Então, o princípio é que esses resultados sejam reconhecidos como desejáveis dessas atividades de natureza preventiva. Que resultado? O não uso, o retardamento do uso e a redução de riscos. Um outro princípio/diretriz é o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas. Mais princípios: articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares. O princípio é a articulação entre esses dois, entre os serviços e organizações e a rede de atenção a usuários. Um outro princípio é o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas e profissionais como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida. Outro princípio, o estabelecimento de políticas de formação continuada,
na área de prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino. Não caia em pegadinha dizendo que é só no ensino fundamental, só no ensino médio, só no ensino superior. Nos 3 níveis de ensino. Outro princípio é a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas nas instituições de ensino público e privado, alinhados às diretrizes curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas. A observância das normas e orientações emanadas do CONAD e o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. E esse foi o artigo 19, que tratou dos princípios e diretrizes das atividades de prevenção de uso indevido de drogas. Vamos ver agora o 19A, que trata da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Primeiro, saber que ela é comemorada anualmente, uma vez no ano. E é sempre na 4ª semana de junho. E nessa semana serão intensificadas diversas ações. Que ações são essas? São aquelas trazidas pelo artigo 19A. Primeiro, a difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas, a promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas e a difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica. Vamos ver mais atividades que são intensificadas nessa Semana Nacional. A divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas, a mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas, a mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas. E esses são as atividades que devem ser intensificadas na Semana Nacional, trazidas pelo artigo 19A. Vamos ver agora os artigos 20 e 21, antes da gente fazer uma questão. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Certo? Então essas são atividades de atenção ao usuário e dependente. Artigo 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para a sua integração ou reintegração em redes sociais. Então, quais são as atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas? Aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. E quais são as atividades de reinserção social? Aquelas direcionadas à sua integração e reintegração em redes sociais. Vamos fazer uma questãozinha. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Certa ou errada? Errada.
questão inverteu os dois artigos. Inverteu as atividades de atenção ao usuário com as atividades de reinserção social do usuário. A questão, para ficar mais completa, ela deveria trazer aqui um expressamente previsto na lei, porque de alguma forma os dois conceitos aqui, de forma subjetiva, eles podem acabar se confundindo e de forma correta até, eles estão relacionados, mas a questão, ela caberia recurso aqui, fui eu que fiz, mas caberia recurso. Ela deveria estar aqui conforme expressamente previsto na lei, aí ela estaria blindada. Mas cabe recurso nessa questão aqui. Vamos para o artigo 22, que trata dos princípios e diretrizes das atividades de atenção e reinserção social. A lei, ela traz várias listas de princípios e diretrizes. Várias não, algumas. Mas é importante você conhecer e conseguir relacionar o aspecto com o princípio. E aqui a gente vai ver a atenção e reinserção social. O primeiro princípio é o respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana e princípios e diretrizes do SUS e da Política Nacional de Assistência Social. O outro princípio, adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares, que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Outro princípio, definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para inclusão social, redução de riscos e de danos sociais à saúde. Outro princípio, atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Outro princípio, observância das orientações e normas emanadas pelo CONAD. Perceba que isso se repete algumas vezes, essa já é a terceira vez, salvo engano, que lemos isso. Um outro princípio, alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Então, esses órgãos de controle social, eles devem estar com suas diretrizes alinhadas com as atividades de atenção e reinserção social. Outro princípio é o estímulo à capacitação técnica e profissional, a efetivação de políticas de reinserção social voltadas para a educação continuada e para o trabalho, observância do plano individual de atendimento e orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. Esse ainda que ocasional pode gerar uma boa questão de prova. Então perceba que o usuário, ele deve ser orientado sobre as consequências lesivas do uso de drogas, ainda que de forma ocasional. Certo? Vamos passar para o artigo 22A, que diz o seguinte: as pessoas atendidas por órgãos integrantes do SISNAD terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. Artigo 23. As redes de serviços de saúde da União, dos Estados, DF e dos municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22, obrigatória a previsão orçamentária adequada. Esse artigo 22 já foi mencionado antes. Ele trata dos princípios e diretrizes das atividades de atenção e reinserção social. Mencionado não, nós já vimos, nós já ouvimos.
já o estudamos. Vamos ver agora o artigo 23A, que diz o seguinte: o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, articuladas com os serviços de assistência social, em etapas que permitam, volta aí, o tratamento do usuário, ele deve ser ordenado com a prioridade para o tratamento ambulatorial, incluir excepcionalmente a internação em unidades de saúde e hospitalares e hospitais gerais, em etapas que permitam, ou seja, as etapas desse tratamento devem permitir articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população, orientar-se por protocolos técnicos pré-definidos, baseados em evidências científicas, sem achismo, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente, com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. Uma outra atividade que deve ser permitida por essas etapas do tratamento é preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais, por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. Uma outra atividade que deve ser uma etapa que deve ser permitida pelo tratamento: acompanhar os resultados pelo SUS, SUAS, SISNAD, sempre de forma articulada. E cabe à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento em âmbito nacional. A União faz isso em âmbito nacional. E a internação de dependentes de drogas, ela somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares e deverá obrigatoriamente ser autorizada por médico devidamente registrado no CRM do estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Perceba que é obrigatório que o médico daquele estado onde vai ocorrer a internação autorize a internação do dependente de drogas, além de ter cumprido o primeiro requisito, que é a unidade de saúde ou hospital geral deve ter equipe multidisciplinar. E existem duas formas de internação: a internação voluntária e a internação involuntária, ambas trazidas pelo artigo 23A. Vamos falar um pouquinho delas, começando pela internação voluntária. A internação voluntária, ela ocorre com o consentimento do dependente de drogas. Óbvio, se ela é voluntária, é porque é com o consentimento do sujeito, da pessoa que está dependente de drogas. Ela deverá ser precedida de declaração escrita, não é verbal, é declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. Ou seja, esse consentimento deve ser por escrito e deve estar dizendo que a pessoa optou por esse regime de internação voluntária. E seu término, ele ocorrerá por determinação do médico responsável ou por solicitação também escrita da pessoa que deseja interromper um tratamento. Então, não cai em pegadinha que diga que a internação ela sempre será interrompida pelo médico. Não, se a internação for voluntária, ela pode ser interrompida também por solicitação da pessoa. A pessoa quis fazer a internação voluntária, ela pode querer também parar, encerrar. E a internação involuntária? Ela ocorre sem o consentimento do dependente e sempre a pedido
do familiar ou do responsável legal. Ou, na falta absoluta, se não tiver familiar nem responsável legal, na verdade é se não tiver responsável legal, que é na falta absoluta deste. Este é o último que foi citado, o responsável legal. Na falta absoluta do responsável legal, ocorrerá a pedido de servidor público. Então, servidor público também pode pedir a internação involuntária, desde que o servidor público seja da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública. Agente de polícia não pode pedir a internação involuntária. Só quem pode são os servidores públicos da área de saúde, assistência social e órgãos públicos integrantes do SISNAD que não sejam da área de segurança pública, certo? E essa internação voluntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Perceba que, apesar de precisar haver o pedido, quem vai decidir efetivamente se interna ou não involuntariamente é o médico responsável. Ainda sobre a internação involuntária, ela será, antes de ser indicada, ela precisa haver uma avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso, se a pessoa está usando muito, se está usando pouco, e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Ou seja, primeiro deve avaliar se existem outras alternativas que possam ser usadas além da internação. É algo mais complexo, certo? Então, por isso que primeiro deve-se avaliar a ideia, a possibilidade de outras alternativas terapêuticas. Ainda sobre a internação involuntária, ela perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Gente, esses 3 quadrinhos aqui, eles são muito bons de prova, de fazer, é muito fácil tirar a questão daqui. Vamos ler de novo. A internação involuntária, ela perdura apenas pelo tempo necessário à desintoxicação. O prazo máximo é de 90 dias e ela tem seu término determinado pelo médico responsável. A família ou representante legal poderá requerer ao médico a interrupção do tratamento a qualquer tempo. Perceba que não é apenas quem pediu a internação involuntária, não. Mesmo que um representante legal tenha pedido, a família ela pode requerer a interrupção do tratamento. E muita atenção a esse verbo. Aqui estamos falando em requerer. Requerer não é solicitar. Solicitar é pedir. Por favor, faça isso. Requerer não. Você tem que fazer isso. É uma requisição. Requisição ela é obrigatória. Então, a família ou representante legal pode requerer ao médico a interrupção do tratamento a qualquer tempo. Não caia em pegadinha diferente disso aqui. Vamos continuar falando sobre a internação. Ela só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, independentemente da modalidade. Então, primeira coisa, lembra que a gente falou, devem ser analisadas as outras possibilidades além da internação. E aqui ele está reforçando que a internação só será indicada se outros recursos extra-hospitalares forem insuficientes, independente da modalidade, independente se ela foi voluntária ou involuntária. Não é porque a pessoa pediu que ela vai ser internada, não. Ela só será indicada se outros recursos hospitalares forem insuficientes, ainda que se trate de uma internação voluntária. Todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública
e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único. E deve ser garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema. E seu acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecer essas informações, sob pena de responsabilidade. Muita atenção a isso aqui, as informações são sigilosas, são dados pessoais, trata ali dos dependentes, são dados de dependentes de drogas. Então essas informações são sigilosas e o acesso é permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecer desta informação. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Aqui é uma ótima questão de prova também, hein? Não pode internar em comunidade terapêutica acolhedora. Vamos ver uma questãozinha. A internação involuntária só... Ih, separei o sujeito do predicado. Nossa, me perdoem. Esqueçam essa vírgula. Não existe essa vírgula, não. Vou até botar aqui o pontinho aqui. A internação involuntária só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Regra essa que não é válida para internação voluntária. Certo ou errado? Nada disso. A questão está errada. Essa regra vale para para as duas modalidades de internação, tanto voluntária quanto involuntária. Certo? Que é o que consta lá no parágrafo 6º do artigo 23A. Artigo 23B. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de 2 fatores: avaliação prévia por equipe multidisciplinar e multissetorial e elaboração de um plano individual de atendimento, PIA. E essa avaliação prévia da equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, ela vai subsidiar a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado. E essa avaliação prévia, ela deve levantar, no mínimo, o tipo de droga e o padrão de uso. Lembra que isso deve ser analisado antes de indicar uma internação? Então, isso deve ser levantado pela avaliação prévia e também deve levantar o risco à saúde física e mental, tanto do usuário de drogas ou dependente, quanto das pessoas com as quais convive. Certo? Vamos falar um pouquinho do PIA, são as informações trazidas também no mesmo artigo, 23B. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever, não é direito, é dever, eles devem contribuir com o processo, sendo estes, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal. Além disso, o PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas. Então, inicialmente, ele vai ficar sob a responsabilidade daquela equipe técnica que atendeu primeiro, que fez o primeiro projeto terapêutico do usuário. E esse PIA ele será atualizado ao longo das diversas fases de atendimento. Ele lembra da questão do feedback, de sempre ser retroativo, mostrar resultado, a partir desse resultado, reavalia, ver se vai continuar naquele formato, se as etapas vão mudar. Isso deve ser sempre atualizado ao longo das diversas fases de atendimento. E, além disso, o PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data de ingresso do atendimento. Ingressou no atendimento, 30 dias para elaborar o PIA. São consideradas informações sigilosas as produzidas na avaliação e as registradas no PIA, no Plano Individual de Atendimento. Essas informações são sigilosas,
Ainda sobre o artigo 23b, constarão do plano individual, no mínimo, são esses itens aqui que, pelo menos, esses itens devem estar no plano individual. Os resultados da avaliação multidisciplinar, os objetivos declarados pelo atendido, pela pessoa que está sendo atendida, a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional, atividades de integração e apoio à família, formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual, designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano, e também deve constar as medidas específicas de atenção à saúde da pessoa que está sendo atendida. E esses são os dispositivos, são as informações do artigo 23b. Vamos ver os artigos 24 e 25, que são bem curtinhos, né? Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Então, os entes federativos, eles podem conceder benefícios às instituições privadas que colaborarem com essa reinserção do usuário e do dependente de drogas. Artigo 25. As instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, com atuação na área de atenção à saúde e de assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.